Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. No dia de hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar a segunda e a terceira carta de São João. O dia de hoje é o dia de número 356. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para meditarmos a segunda e a terceira carta de São João. Essas cartas elas são muito breves, não são endereçadas a uma comunidade específica, mas são endereçadas a toda a igreja. Por isso que, como as cartas de São Pedro, também de São Tiago, a partir de amanhã nós vamos ler mais uma carta, amanhã nós vamos, e apenas um dia, ver a carta de São Judas Tadeu. Nós temos aqui cartas católicas, porque eram cartas endereçadas para toda a igreja. Essa carta é muito curta, é uma complementação daquilo que foi a primeira, então a segunda e a terceira elas são complementações. Aqui é como se fosse recados, é um texto, ou são textos muito breves. Essa segunda carta ela começa assim: o ancião, aqui eles falam dele mesmo. Quem que é o ancião? O ancião é João. O padre já dizia no dia de ontem, ele se comporta como se fosse um grande avô, um grande pai na fé, aquele que cuida, que zela da comunidade. O ancião, a senhora eleita, a comunidade, o povo de Deus. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, que amo na verdade, não apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade. Aqui vai aparecer na primeira e na segunda carta várias vezes esse termo verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Então olha aqui novamente, graça, misericórdia, paz. A importância, ele escreve para aqueles que estão na verdade. E aí no versículo 5, eu tenho uma curiosidade. Quando for possível, eu quero pegar o texto original para ver aqui o que significa esse termo senhora. Senhora, a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz que significa a comunidade. Mas qual será o termo original? Então, olha o respeito, aqui a maneira que ele fala para a comunidade, ele fala para aqueles que vão receber a carta. E aí ele continua aconselhando: Senhora, te peço. Respeito àqueles que estão lendo a carta, comunidade, povo amado, filhos, eu peço. Não como escrevendo-vos um novo mandamento, mas o que temos desde o princípio. E aí o que ele vai pedir? O que é o central? O que São Policarpo disse, que São João ele sempre repetia e sempre voltava nessa temática? Amai-vos uns aos outros. Nisso consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é que vivais no amor. Então, as especulações teológicas já tinham sido feitas por São Tiago, principalmente por São Paulo, bastante também por São Pedro, e aquele já estava idoso. Era uma carta para confortar a comunidade, era uma carta para fortalecê-los na fé. Então aqui, São João, ele está preocupado, ele foca, ele coloca os seus olhos naquilo que é o central e o principal. O que é o central e o principal? É o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E aí ele continua aqui, ele vai falar sobre o anticristo, sobre os hereges, aqueles que causam divisão na comunidade. Porque muitos sedutores que não confessam a Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo.
sendo que é como se a carne fosse ruim. A alma é boa, a carne é ruim. Então Cristo não pode ser Deus, ele não pode ter recebido carne humana. E aí São João, ele diz, não, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele tem carne da maneira que também ele é um espírito, ele é Deus eterno e perfeitíssimo. Então, aqui, existem pessoas que estão dizendo, espalhando que ele não se encarnou. Esse é o sedutor, o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de vossos trabalhos, mas ao contrário, recebei plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Quem permanece na doutrina é que possui o Pai e o Filho. Se alguém vem a vós sem ser portador desta doutrina, não o recebeis em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o sauda participa de suas más obras. E aí, muitas vezes a gente acha que São João ele só passava a mão na cabeça, só chamava de filhinho, só ele diz assim, aqueles que vêm pregar doutrinas estranhas, eu fico imaginando aquele grupo que bate domingo de manhã na nossa casa. Poderíamos até ler esse texto e dizer assim, aqueles que vêm pregar uma verdade ou um ensinamento que não é verdadeiro, aquele que vem pregar um ensinamento que é falso, que é contrário à doutrina, não se misture a eles. Então, normalmente são pessoas de boa intenção, são pessoas que possivelmente têm o desejo de fazer o bem, mas são pessoas que estão na mentira. A verdade é Cristo, que foi confiada com o depósito da fé à sua igreja. E qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é proteger o depósito da fé, a revelação que vai sendo transmitida através da Escritura e da revelação de Deus, da Escritura e da tradição da igreja. Então a missão da igreja é preservar esse depósito da fé, que é a revelação divina, e não só preservá-lo, também expandi-lo, também propagá-lo no mundo todo. Essa é a missão da igreja. E tudo que está fora do depósito da fé, daquilo que a igreja transmitiu durante a sua tradição, nós devemos nos acautelar. Aí a segunda carta começa, ele diz, aqui ele saúda o ancião ao caríssimo Gaio, aqui ele diz, a quem amo na verdade. Até a Bíblia de Jerusalém ela diz assim, nome muito frequente, aquele que é assim chamado é discípulo fiel, a quem o ancião, João, julga conveniente dirigir a sua carta. E aí depois em outro momento vai dizer que esse Gaio, ele aparece várias vezes, mas ninguém tem muita certeza quem é ele. Então, é uma pessoa que fazia parte da comunidade de São João, ele endereça essa carta aqui a todos, mas especialmente a esse Gaio. O ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prospere e que tua saúde corporal seja tão boa como a tua alma. E aí depois, aqui nós temos os elogios a Gaio, que é a parte central da carta. Muito me alegrei com a chegada dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, isto é, de como vives na verdade. Não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. Quantas vezes na primeira carta aparece muito o amor, aqui aparece amor, mas vai aparecer muito mais a verdade. Então aqui nós temos duas fontes, duas paixões que elas são inseparáveis. Caritas in veritate, a caridade na verdade. Aqui, este pensamento da caridade na verdade, um dia se vocês encontrarem um padre, peçam para ver aquilo que está escrito na minha aliança, que é a minha aliança de ordenação, era o dente da minha avó, a mãe do meu pai, e aí esta aliança da minha avó Isaura, ela está no céu, e se eu estiver errado, se for do meu avô ou for de outra pessoa, depois a minha mãe vai me corrigir, eu vou fazer uma retratação. Mas aqui nós temos uma aliança, era da minha avó, e depois ela foi dissolvida, se tornou... Era um dente de ouro, foi dissolvida, se tornou uma aliança, e depois essa aliança eu recebi no momento da minha ordenação. E aí eu falei assim, qual o lema da minha ordenação? E aí eu coloquei Caritas in veritate. O padre ele deve ter duas paixões, isso fica claro em São João. Quais são essas duas paixões? A caridade e a verdade. As duas devem ser inseparáveis. Olha como que eu me alegro, a minha maior alegria é saber que os meus filhos vivem na verdade. Fantástico. Versículo, nós vamos continuando. Caríssimos, procedestes fielmente, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da sua caridade diante da igreja.
Farás bem, provendo-os o necessário para a viagem, de modo digno de Deus. Aqui a importância da caridade, de ajudar aqueles que estavam viajando, aqueles que estavam indo para evangelizar. E aí ele diz, é pelo meu nome que eles se puseram a caminho, sem nada receberem dos gentios. Devemos, pois, acolher estes homens para que sejamos cooperadores da verdade. O lema de ordenação de bispo episcopal de Joseph Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, eu gosto muito do Ratzinger. Próximo ano nós vamos meditar muito sobre ele, vamos ler bastante no nosso curso de Teologia para Leigos. Tive a oportunidade de fazer o meu doutorado sobre o pensamento eucarístico do Papa Bento XVI. O seu lema de episcopado era cooperadores na verdade. Que pensamento lindo e profundo. Cooperadores na verdade. Se alguém perguntar para você, o que você quer da sua vida? Eu responderia, eu quero ser um cooperador da verdade. Eu quero ser um cooperador da verdade, isso é o que eu quero. Qual o seu projeto de vida? É ser um cooperador da verdade. Padre, por que a Bíblia em um ano? Estudo bíblico, é trabalho para preparação, é trabalho para vocês assistirem. Para que isso? Eu, como padre, eu digo, para que isso? Para eu ser um cooperador na verdade. O ano que vem nós vamos ter o curso de teologia em um ano. E começamos já a divulgação. E quantas pessoas me perguntam, padre, quanto que é cada módulo? Por enquanto é 100% de desconto, é zero. É zero. Por que é zero? Tudo que eu recebi até hoje como padre foi gratuito. Então eu me sinto na obrigação de ser um colaborador da verdade, de facilitar o máximo possível para que as pessoas sejam evangelizadas. E você deve ter o mesmo objetivo: conhecer, estudar, aprofundar a sua fé. Se alguém perguntar o que você quer da sua vida, seja um colaborador da verdade. Aqui nós temos terceira carta, bem escondidinha ali, bem escondidinha, terceira carta de São João, só tem um capítulo, no versículo 8, para que sejamos cooperadores da verdade. Aqui tem algo muito profundo, algo muito rico. E aí depois ele faz uma crítica a Diótrefes, que era uma pessoa que estava ambicionando, procurando o primeiro lugar na comunidade. E aí ele disse, caríssimo, não admitis o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, do mesmo jeito que ele elogia Galho, aqui ele corrige este membro da comunidade chamado Diótrefes. E aí, agora um outro elogio, para terminar bem, elogiando, ele elogia uma pessoa chamada Demétrio. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade, mas também testemunhamos a seu favor e tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então que bonito, aqui novamente o elogio a outra pessoa. E aí a carta encerra, teria muitas coisas ainda a vos dizer, como ele termina o evangelho, mas não quero fazê-los com tinta e pena. Ele, se não me engano, ele termina também a segunda carta dizendo isso. Tem muitas coisas a dizer, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero ver-te em breve, então falaremos face a face. Que a paz esteja contigo. Teus amigos te saúdam. Saúda os nossos, cada um por seu nome. Fantástico. A nossa fé, ela é fortalecida à medida que ela é aprofundada. Irmãos e irmãs, caridade na verdade. Ame, mas esse amor ele deve ser baseado na verdade. Na verdade que Cristo nos revelou plenamente, que foi confiada à sua única igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus te abençoe. Parabéns pela perseverança. Hoje é um dia um pouco mais breve. Se você puder, faça a sua meditação com muita calma e escreva e diga assim para você mesmo, se você quiser, coloque no comentário. Como que você pode ser um colaborador da verdade? Como catequista? Como leitor? Estudando mais a Bíblia e depois pregando? Não sei. Você pode dizer como que você pode ser um colaborador da verdade. Eu, como padre, eu quero dizer, ministrando sacramentos, mas principalmente ajudando as pessoas a lerem a Bíblia e conhecerem a teologia da igreja. Então essa é a minha missão. Peço que vocês rezem pelo Padre. Peço que cada um de nós perseveremos naquilo que nós vamos colocar no comentário e vamos dizer que é o meio que nós temos de ser colaboradores da verdade.
Irmãos e irmãs, antes da bênção final, se você deseja fazer uma peregrinação, você é convidado novamente. O ano que vem nós vamos pisar onde a Bíblia, ela praticamente aconteceu, no Egito e na Terra Santa. Mais ou menos 4 dias no Egito, depois 7, 8 dias na Terra Santa. Então, você é convidado, vai ser uma experiência inesquecível. Esperamos que você possa peregrinar pessoalmente com o Padre. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, carta de São Judas. Não é Judas Iscariotes, é Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.